Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pro review de hoje teremos ele, o Homem de Ferro, aqui na sua armadura furtiva, feita pela Medicol pra linha Mafex. Tá bacana demais. Então, bora conferir. Então vamos começar aqui pela caixa dele, a gente já consegue ver, né, aquela janela mostrando o boneco todo aqui por completo e também alguns acessórios. A gente consegue ver que esse aqui, ó, é o número 231 da Mafex. A caixa aqui sempre repetindo aquele padrãozinho ali de quadrinhos, né, que nem eles fazem para todas as figuras de quadrinhos da Marvel. Aqui com a imagem do Homem de Ferro aqui, ó, na lateral, bem bacana. Aqui embaixo também, imagem do boneco, o Invencível Homem de Ferro, Mafex. Na lateral aqui, novamente o boneco, novamente o número dele. Na parte de trás, mais imagens dele, alguns acessórios. Na outra lateral aqui, de novo, o Invencível Homem de Ferro. E aqui a imagem do boneco, selinho da Medicom. Aqui em cima, somente o Invencível Homem de Ferro e algumas imagens. E aqui, né, que as demais informações. E aqui, só para comparar rapidinho, então, a outra caixa do Homem de Ferro que nós já fizemos um review aqui no canal. Olha só o tamanho, né? Diferença, cara. Olha isso aqui. Ela é pouco mais da metade só. A gente coloca aqui, ó, para ver ó, a diferença do tamanho da caixa, realmente demais. Então é isso, vamos aqui ver o boneco. Então com o boneco aqui no blister fora da caixa, vamos dar uma olhada aqui, ó, mais ou menos no panorama geral, ó, do que vem nele, ó. Olha só que bacana. Ele vem com bastante quantidade de acessórios, mas não com uma variedade tão grande, né? Vem com bastante mãozinha aqui, como a gente consegue ver, tem alguns effects. Então vamos ver os acessórios para depois conferir o boneco. Então vamos começar aqui pelos acessórios. Nós temos 7 pares de mãos no total, tá? 6 pares de mãos extra aqui, mais o par ali de punho cerrado já no boneco. Então vamos começar por essas aqui, ó. Parzinho de mão aqui, para soltar ali os raios repulsores, né? Bem legal, bem bonitinho, bem feito. Temos essas mãozinhas aqui, ó, que é mais para alçar voo, né? Aqui com os dedos todos bem esticados, realmente bem feitinho também, bem bonitinho. Temos essa outra aqui, ó, aí sim, já mãozinhas ali disparando, né? Então com os dedos bem espalmados, o parzinho tá bem legal. Estão todas elas bem bonitinhas, bem pintadas. Essa outra aqui, ó, a gente consegue ver que ele tem um pino que é para a gente poder justamente colocar depois os efeitos ali de tiro que vem junto com o boneco, né? Então realmente bem bonitinho também. Um par aqui de mãos relaxadas com os repulsores ali bem pintados também, bem legal. E esse parzinho de mãos aqui, ó, você consegue ver que tem uma reentrância ali, ó, e ele tem esse formato assim aberto, que isso aqui é, se vocês se lembram, lá na outra figura do Homem de Ferro, ele vem com aquele canhão de prótons. Então essa mãozinha aqui também pode ser utilizado nesse canhão de prótons do outro Homem de Ferro. Ele ainda vem com esses dois efeitos aqui de fogo, né? Esse aqui é o de disparo para a gente colocar naquelas mãos abertas lá com o pino, e esses aqui são para a gente colocar ali nas botas, então encaixar esses pinos ali embaixo dos pés para ser o efeito de voo dele, né? Então, bem bonitinho, no vermelho aí, como eles sempre fazem, né? Para esse uniforme azul, eles sempre colocam os fogos vermelhos. Então, realmente, bem legal. Aqui, então, ó, só pra gente ver, ó, a gente vai aqui e encaixa aqui, ó, e fica aí bem legal, então, depois o boneco disparando. E aqui, para os foguinhos, a gente só, né, coloca aqui, ó, tem que ver, ó, qual que é o lado, tá vendo que vem com um L ali, ó, bem modesto, a gente encaixa no pé esquerdo, e aí ele encaixa e fica aí encaixado pra gente fazer ele voando. Então é só fazer isso com os dois lados e já era. E de acessórios ele ainda vem também aqui, ó, um par de olhos extra, olha que coisa esquisita, e uma máscara extra, que nem o outro boneco, né? E como é que funciona essas trocas aqui, ó? Se nós vermos aqui, esse boneco está com o olho vermelho, né? Então nós tiramos a máscara aqui, e ele fica essa coisa linda de Jesus. Nós tiramos esse pedaço vermelho aqui e colocamos os olhinhos. Tá vendo que esse pedaço quadrado, ele vai para cima aqui assim. Aí nós encaixamos aqui. Ele é bem apertado ali. E aí nós colocamos a outra máscara. Ou pode colocar a mesma máscara, tá? Isso aí tanto faz. E aí nós fazemos essa troca aqui e ele fica assim. Pô, fica legal, hein? Mostrando os olhos também, hein? Realmente bem bacana. Não é uma head extra, mas é uma troca de máscaras aí, né? Vamos ver os acessórios e vamos dar uma olhada na figura em si. Ele é praticamente o mesmo boneco da versão clássica, vermelho e amarelo, né? Afinal, já temos aqui review no canal. A única questão de diferença é que tem menos acessórios e também a cor, né? Que é essa cor azul aqui, característica dessa armadura furtiva. Ele é um pouco diferente do que seria nos quadrinhos, porque nos quadrinhos nós vemos que ele seria totalmente azul
escuro, né? Como a gente consegue ver aqui nessa imagem pequena e aqui nessa imagem de fundo ali da caixa também. Mas a Mafex aqui ela preferiu fazer essa estilização aqui, né? Mostrando algumas partes da armadura num azul mais claro. Porém, eu gostei disso aqui, tá? Ficou bem bonito. Eu acho que ele todo azul escuro assim não ficaria tão interessante como eles fizeram aqui. Agora, o que acontece? Essa figura é muito bonita, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos detalhezinhos assim mais próximos. Olha essas cores metalizadas, como é bonita. É realmente, assim, ó, uma pintura muito bem feita, muito bem aplicada. É legal que tem aqui, ó, também os repulsores pintados aqui embaixo. Aqui não, porque é onde a gente encaixa os fogos de voo, né? Como a gente viu ali na parte dos acessórios. Mas de resto, ele é todo bem detalhadinho. É a mesma escultura do outro boneco, porque a questão mesmo diferente é a pintura. Mas é uma pintura muito bem feita. Agora aí tem um problema, tá? Aqui, ó, ele arranha ali, ó, na parte do abdômen. Como eu já estava mexendo nele antes e tudo mais, já estava um tempo aqui na minha coleção, eu articulando ele aqui, acabou arranhando ali com o passar do tempo, tá? Então isso aqui realmente tem que cuidar. E é um ponto negativo dele aí, que pro final vai alterar a nota dele, tá? Mas de resto, ele é realmente muito bonito e é muito bacana. Bom, já que essa aqui é a mesma armadura ali do clássico, eu quero ver, por exemplo, se a gente consegue tirar esse pescoço aqui, essa cabeça, para a gente poder colocar essa cabeça aqui, ó, que vem junto do clássico, que é a cabeça aqui do Charles Bronson, né? Não, mentira, é a cabeça do Tony Stark. Então, já que lá encaixa, eu quero ver se vai encaixar nessa aqui também, tá? Então, vamos tentar tirar aqui. Opa, aí, ó, saiu. Então, vamos ver aqui se encaixa essa aqui, ó. Foi, olha aí, ó. Instalou, bonitinho. Opa, encaixou. Ficou legal. Curti isso aqui, ó. Dá pra botar aí, então aí ele de Tony Stark na armadura. Realmente bem bacana. Bom, visto tudo isso, vamos então para a questão das articulações. Bom, botei aqui o capacete dele novamente, então pra gente ver as articulações. Vamos ver como é que tá esquisito então no boneco. Aqui, ó, como sempre, né, começando aqui pela cabeça, 2 pontos de articulação na base da cabeça e na base do pescoço. Ele vai olhar isso tanto para cima, vai olhar quase nada para baixo, vai articular aqui, ó, para um lado e para o outro, e aí vai girar 360 também. Aqui na questão dos ombros, temos aqui a articulação borboleta aqui, ó, que expande bem ali para fora, mas não vai articular tão ali para frente, ó. É, cruza um pouco, praticamente só as mãos mesmo. E para trás não vai nada. Aqui na parte, então, de abdução, ó, ele vai abrir aqui até 90 graus, vai girar no ombro também, 360, e aqui, ó, vai ter uma rotação no bíceps. Articulação ainda dupla aqui no cotovelo, mas vai um pouco mais de 90 graus só. A armadura aqui, a escultura atrapalha, né? E aí temos também aquela ball joint ali na mão, ó, que vai para cima, para baixo, para todos os lados. Agora, o grande problema dele é aqui, ó, na parte do tronco. Temos, né, essas duas articulações aqui no tronco, no peito, abdômen e na cintura, e aqui é onde, então, vai arranhar o boneco, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, para um lado, para o outro, vai ter pouca coisa de flexão, né? Ou seja, quase nada de movimento para frente e um pouco de extensão também, além de girar um pouquinho. Agora, na parte da cintura, sim, nós vamos ter uma boa amplitude de movimento, uma boa flexão, uma boa extensão. Aí sim, vai bem para um lado, vai bem para o outro, ó, inclinação lateral dele demais, e uma rotação ali também. O que nós vamos ter ainda nas pernas, aquele puxar para baixo aqui, né? Então a gente consegue aumentar aqui a amplitude do movimento das pernas, e aí vai ter essa baita flexão aqui de coxa, realmente bem legal, acima dos 90 graus. E aqui para trás, nós temos pouca extensão ali, pouca extensão. Ainda temos aqui uma articulação dupla no joelho, que vai fazer ele poder ter essa movimentação aqui, né? E temos também, esqueci, ó. Temos também essa abdução de pernas. E, cara, aqui ele parece o Homem-Aranha. Olha isso aqui, baita amplitude. E aí, agora sim, aqui no tornozelo, temos essa ball joint, onde ele pode ir tanto para baixo quanto para cima e para um lado e para o outro. Além, claro, da pontinha do pé, que articula. Então, para um Homem de Ferro, ele é sim muito bem articulado. Olha, realmente muito legal. O único problema é que vai arranhar aqui no abdômen. Então vamos agora para os nossos comparativos. Então vamos aqui para os nossos comparativos. E se vocês chegaram até aqui e estão curtindo o vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e também compartilhar aí para nós crescermos cada vez
mais e mais. Vou puxar a régua aqui então, para nós vermos a questão da altura dele. Ele vai estar ali, ó, batendo na ponta do capacete 15 centímetros e meio. Então, realmente, ele está ali dentro bem do padrão da escala da Mafex. Realmente fica bem legal. E vamos ver, então, aqui alguns comparativos com outros bonecos da linha. Então, o primeiro que eu puxei aqui foi justamente o nosso Homem de Ferro clássico, do qual esse carinha aqui tem a mesma escultura. E a gente consegue ver que realmente é o mesmo boneco, só aí pintado de outra cor. Mas, cara, eles ficam muito bacanas juntos, hein? Realmente, eu curti demais isso aqui. Vou puxar eles para o lado para a gente também abrir espaço aqui para o Capitão América, aqui da Mafex, e a gente conseguir ver como é que ficam esses Vingadores aí, todos juntos. Realmente, curto demais. Esses dois aqui, já temos review aqui no canal, então vou deixar aqui no card para vocês conferirem. Agora aqui o Demolidor e o nosso Homem-Aranha Tobey Maguire, ambos da Mafex também, e ambos temos review aqui no canal. Então olha só que legal que eles ficam juntos aí desse Homem de Ferro furtivo. Aqui ainda da Mafex também temos o Homem-Aranha Simbionte e o Homem-Aranha Clássico aqui, ambos com heads custom, né? E olha só que bacana que fica então o nosso Homem de Ferro junto deles. Ainda estou pensando em ver se eu faço ou não vídeo desses dois carinhas, tá? Agora ainda da Mafex, mas da DC Comics, temos aqui o Batman Rush e o Charada Rush. Ambos temos review no canal, sendo esse carinha aqui o último que eu gravei para vocês poderem conferir. Então realmente aí dá para fazer aquela mescla de sempre, né, entre as duas franquias. Agora, vindo aqui para os Marvel Legends, olha só que bacana o que a gente consegue fazer de mistura. Temos aqui o nosso Homem de Ferro, ali a armadura modular, e aqui no Homem de Ferro a primeira armadura dele, e a gente consegue ver como a Mafex também se encaixa na linha dos Marvel Legends, apesar de ter ali questão de proporções diferentes, a gente consegue ver que dá para encaixar na escala também, eles não ficam muito menores não. E aí dos Legends também vou puxar aqui tanto a armadura Extremis quanto o nosso máquina de combate, e a gente consegue ver que agora ele ficou meio pequeno, né? Se nós puxarmos bem pro lado aqui, ó, ele ficou ali na altura dos ombros, bem mais baixo que essas duas armaduras. Mas elas também são armaduras aí meio porretas, então dá para considerar também essa mescla aqui. Agora, tendo que afastar um pouco mais aqui a câmera de um lugar, a gente compara junto desse bafo incrível do Monge de Ferro. Legends lançou já aqui, ó, há um bom tempo atrás. E, cara, a gente consegue ver, olha que legal que a Legends fazia aqui, ó, de pinturas azul metálicas. Realmente acho muito bonito. E a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que seria aí, então, essa armadura furtiva toda num tom azul, né? Mais escuro. Até porque são bem parecidos os tons. Então, realmente, gostei demais dessa junção. E agora, se não bastava aquela baf grande ali, trouxemos esse monstro aqui ainda, Hulkbuster, que já temos review aqui no canal também, pra gente comparar junto dessa armadura furtiva do Homem de Ferro, e a gente consegue ver que daí fica muito pequeno, cara. Não adianta, né? Essa Hulkbuster aqui, ela é enorme. E eu afastei ainda mais aqui, já estão até grudados na minha parede, quase fiquei sem espaço para poder mostrar esse monstro aqui da Legends. E eu já vou aproveitar e já vou trazer esse carinha aqui também, que é o nosso Tony Stark aí, que eu uso de custom num corpo Legends, pra gente poder ver como é que fica aí junto desse Homem de Ferro armadura furtiva. Realmente muito bacana. Esses comparativos aí ficam bem legais. Vistos os comparativos, vamos então agora para as nossas considerações finais. E assim, ó, que boneco bacana, né? Ele é bonito demais, ele é cheio de acessórios, ele tem boas articulações. Realmente, assim, ó, ele é um boneco muito, muito legal. Ele é, digamos, mais positivo do que negativo que temos para dizer dele, né? Eu gosto demais dessa pintura metálica dele. Realmente, isso aqui, ó, é algo que traz um charme enorme. É muito bem aplicada. A gente não vê nenhum probleminha de pintura nesse quesito, sabe? E acho muito legal essa estilização que a Mafex fez aqui de botar dois tons diferentes de azul, né? Não é fiel aos quadrinhos, mas é algo que traz um diferencial para essa figura e eu acho que fica até mais bonito do que se fosse somente todo azul escuro assim. Realmente eu gosto demais. A parte das articulações, porra, para um Homem de Ferro, ele é muito bem articulado. Para um Homem de Ferro, ele tá muito bem feito. Porque a gente pensa que é um cara numa armadura que não vai articular tanto, né? Mas, cara, a Mafex sempre acerta nesse quesito de articulações. Isso aqui eu gosto demais deles. E ele realmente tem essa gama aqui de articulação, essa fluidez também, sabe? E isso é algo que eu valorizo demais. E é até um dos principais motivos do qual eu pego bastante essas figuras da Mafex, do qual a gente pode aí realmente brincar bastante aí e fazer poses sem precisar se preocupar que ele não vá atingir
tá expostos, né. Agora sim, ele não é, né, 100% flores, então ele tem sim seus problemas e como nós vimos a questão de problema maior é que ele arranha ali no abdômen, né. Então aqui, ó, onde nós articulamos, ó, ele danifica a pintura, assim como também danifica o próprio molde, né, a gente consegue ver que são riscos até profundos, sabe. Então isso aqui é algo bem, bem negativo, que conta com certeza aqui para a questão da nota dele. Então assim, apesar de todos esses pontos positivos que eu coloquei, como os acessórios, como a parte aqui das articulações, da pintura também, que isso aqui é um show à parte. A escultura é praticamente a mesma, né, do clássico, como nós vimos ali nos comparativos, mas ele realmente até tá certo nesse quesito, porque é a mesma armadura, só que essa versão furtiva só muda a cor, né? E claro, os poderes dela ali nos quadrinhos, né? Mas assim, esse ponto negativo é algo que eu não gosto, é algo que realmente ali tu tá comprando uma figura que não é barata e que no fim ia tá se danificando. Então é um problema de controle de qualidade, sabe? Da própria Medicom. O que eu diria para vocês? Se eu indico, com certeza, indico porque eu acho que ela tem mais pontos positivos do que negativos. Mas se vocês forem pegar, saibam que vai ter esse problema de poder danificar a peça, de realmente ali poder estragar ela, né? E não é uma coisa simples, não, é um arranhão profundo. Mas então a nota dele, de uma forma geral, é 9. Tá? Então realmente ali eu vou tirar um ponto por causa desse quesito ali, do arranhão da pintura, e ele também tem esse pezinho aqui que ficou caindo bastante. Onde eu peguei ele? Bom, peguei com o Alex lá do Japão, ali da GP Toys. Vou deixar o link na descrição aí do Instagram dele para vocês entrarem em contato, caso vocês queiram pegar ele, assim como alguma outra figura lá do próprio Japão. Então, gurizada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram e chegaram até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e não se esqueça de compartilhar para nós crescermos cada vez mais e mais. Então é isso. Valeu e tchau, tchau!